Olá, Olá, boas-vindas a Oi, todos Gust. entrando por Oi, aqui. todo mundo. olá. Olá. Oi, Olá. pessoal. Enquanto todo mundo entra por aqui pela sala, pela nossa sala nesse dia fora do tempo, vou avisando que a gente vai estar junto por aqui de 1h20, agora de 1h20 até às 2h40, às 14h40, sincronizando, compreendendo como que a gente pode pensar um pouco mais sobre esse tempo natural. Eu sou o Gusti e é um prazer poder falar um pouco mais sobre essa celebração do Dia Fora do Tempo hoje para todo mundo. Enquanto está todo mundo entrando, eu vou aproveitar por aqui e vou compartilhar aqui no nosso chat. Lembrar, tem o chat, vocês já devem ter visto que a gente consegue falar por aqui. Vou comentar aqui no nosso chat o link para quem quiser continuar essa conversa depois no nosso grupo do Telegram. Então, já sabendo que a gente vai empolgar por aqui, eu vou deixar desde já o link aqui no chat. E enquanto está todo mundo entrando, depois eu lembro de novo, mas é uma forma de, antes de entrar no fluxo, já deixar ele por aqui. Deixa eu mandar o link para todos. Foi. Muito bom estar aqui com vocês. Vou aproveitar esse momento e pedir para vocês colarem aqui no chat. Estou super curioso para saber como que vocês ficaram sabendo ou por que como que surgiu o interesse de vocês em saber mais sobre o Dia Fora do Tempo. Onde que vocês ouviram falar do Dia Fora do Tempo pela primeira vez? Ou se nunca ouviram falar, então, vindo por aqui, tá tudo bem também. Só colhem isso aqui no nosso chat. Apareceu aí para vocês um chat? Boa. E enquanto isso, vou comentando por aqui. Vocês vão ver que eu deixei todo mundo no mute, no microfone. Então, enquanto a gente estiver conversando para o áudio de uma pessoa não atrapalhar da outra, vou deixar ele fechado, mas todo mundo tem o domínio, o poder, enfim, aqui da ferramenta para abrir seu microfone quando quiser. E comentar, enfim, mas tipo, se vocês tiverem alguma pergunta durante a nossa conversa, vocês podem mandar no chat, a gente vai fazendo umas rodadas de perguntas também. E estou empolgado para este nosso início. Acho que eu consegui autorizar todo mundo para entrar. Boa. Vou compartilhar minha tela por aqui. Com todos vocês. Estou olhando aqui nosso chat. Nossa, bem curioso. Várias pessoas já conheciam, outras pessoas ouviram falar agora pela primeira vez pela Taurus. Boa. Vou colocar minha tela aqui para todos. Foi. Então, novamente, boas-vindas a todos os nossos viajantes que estão por aqui, que decidiram, que intencionaram estar juntos nesse dia fora do tempo.
Caso você já conheça, já esteja celebrando, caso seja a primeira vez que você ouviu falar sobre o Dia Fora do Tempo, tá tudo bem, tudo acontece no nosso próprio tempo também, né? No tempo em que a gente tem que se conectar com, enfim, com aprendizados diferentes, com assuntos diferentes. Eu vou falar um pouco sobre essa perspectiva, sobre esse conhecimento, e a gente vai falar sobre tempo de uma forma mais geral, e aí a gente vai trocar por aqui. E aí essa troca vai ser na medida, na complexidade, na profundidade que a gente entender como grupo por aqui que faz sentido. Para a gente começar, vou pedir para aí onde vocês estão, todo mundo se ajeitar na cadeira, respirar fundo 3 vezes. E aí, quando vocês puxarem o ar e forem soltar, soltem o ar fazendo barulho, sabe? Para a gente sentir o ar saindo do nosso pulmão. Enchem o pulmão de novo com intenção. A gente vai soltar o ar de novo fazendo som. Então, a terceira vez. Vou convidar vocês a chegar nesse nosso momento presente e, a partir dele, eu vou compartilhar por aqui o meu áudio. Vocês escutam o meu áudio? Para além do meu microfone, vocês escutam o som tocando? Tá. Então, vou colocar a tela aqui de novo. Vou deixar nessa tela por enquanto. Convidar todos nós todo mundo que está por aqui de novo, a fechar os olhos, se ajeitar aqui na cadeira para a gente sincronizar nessa nossa chegada. Para que a gente esteja todo mundo na mesma energia, na mesma página. Vamos lá. De olhos fechados, eu vou pedir agora para vocês trazerem a mão esquerda no peito, sobre o coração. Vocês vão colocar a mão direita de vocês em cima da mão esquerda. E a partir desse processo, a gente vai sentir, quem estiver sentado numa cadeira vai sentir os pés no chão nesse momento, sentir os pés sobre o solo, ou quem estiver sentado em alguma outra posição, também sentir o que está embaixo de você. Ainda de olhos fechados, eu vou convidar a gente a sincronizar nesse momento com esse tempo natural. Com esse tempo natural que a gente vai estar em conexão nessa nossa tarde, nesse nosso ciclo que começou agora 1h20, nesse dia 25 de julho, nesse dia fora do tempo. Os povos antigos e as tribos ancestrais compreendiam que o nosso coração era essa forma primordial de conexão, de sincronização com esse tempo natural. Antes da gente inventar o tempo mecanizado, os relógios, as outras perspectivas, compreender e se guiar pelo tempo, esse aqui era o nosso relógio natural, o nosso ciclo natural. Esse aqui era o nosso módulo harmônico, era o nosso portal de sincronização. A partir desse portal, a gente vai respirar fundo, sentir com a palma da nossa mão. A gente vai se transportar não para a nossa mente, mas sim descer aqui para essa região que a gente está tocando, sentindo os batimentos, sentindo esse tambor natural. Nossos povos originários se conectavam a partir desse ciclo natural e desse tempo natural. A partir dos tambores, os tambores eram essa marcação desse tempo natural como do coração. E a partir do coração, eu vou convidar vocês para imaginar um ponto de luz partindo aqui desse ponto central, aqui desse ponto que a gente está tocando, se expandindo ao nosso redor, expandindo ao redor do corpo de vocês.
expandindo em luz ao redor do nosso corpo, ao redor de todo o nosso ser. E a partir desse ponto de luz, a gente vai sentir ele continuando a descer pelo nosso corpo, descendo pela nossa barriga, alcançando as nossas pernas, chegando até os nossos pés. E a partir dos nossos pés, a gente vai sentir essas raízes de luz saindo a partir da sola dos nossos pés, tocando o chão e descendo a partir do chão de onde a gente se encontra nesse momento. Se a gente está num prédio, essas raízes vão ultrapassar os andares até chegar no solo, até chegar no chão. Se a gente está numa casa, num lugar plano, num lugar em que a gente já está mais próximo do solo, a gente vai sentir também essas raízes se estabelecendo e todos nós juntos vamos sentir essas raízes ganhando a terra, adentrando o nosso planeta, se mesclando entre todos nós, entre todas as nossas raízes em diferentes lugares a partir da terra, criando essa conexão neural, essa conexão entre raízes que todos nós já compartilhamos. E essas raízes vão descer ainda mais. Essas raízes vão descendo, passando mais uma camada de terra, passando uma camada de pedra, passando mais uma camada de terra, chegando até o magma que a gente compreende próximo ao núcleo do nosso planeta. E vai cruzar esse magma enquanto luz. E depois desse magma, ali no centro de tudo isso, essas raízes vão se conectar com um cristal. Um cristal que é o coração do nosso planeta. Ali no centro dessa densidade, desse núcleo, desse coração, existe um cristal. E a partir desse cristal se envolvendo em todas essas raízes, todas elas vão se conectar, se envolver, receber a nutrição desse nosso tempo natural, desses nossos ciclos. E a gente vai se beneficiar aqui por um segundo dessa conexão com o nosso planeta, com esse tempo natural, com os ciclos do que a gente pode trocar, aprender, ensinar nesse momento em conjunto. E por meio dessas raízes, alimentadas pelo coração do planeta, a gente vai sentir essas raízes subindo de volta, passando por mais um nível de terra, mais um nível de pedra, um outro nível de terra, chegando de volta aqui ao nosso solo, a partir da superfície, entrando novamente pelos nossos pés, entendendo que essa conexão ela continua com a gente, mas essa nutrição ela está aqui agora, de volta, subindo pelas nossas pernas, subindo pelo nosso corpo, pela nossa barriga, até o nosso peito. E de novo se concentrando nesse ponto de luz, que a partir das nossas mãos, a gente vai colocar as nossas mãos em frente ao nosso peito, por aqui. E a gente vai abrir as nossas mãos, começar a distanciar as nossas mãos umas das outras e sentir essa energia nos envolvendo nesse campo natural. E a partir de agora está aí ao redor de cada um de nós. E está aí ao redor de nós enquanto indivíduos e nós enquanto coletivo que vamos estar conectados nesse momento, nesse dia fora do tempo. Vou pedir para a gente abrir os olhos, sentindo esse campo que a gente abriu, que a gente formou a partir de agora. Agradecer a presença de todo mundo que está aqui e que vai viver esse momento em presença, se fazer presente no momento presente, em conjunto. Vou contar um pouco para vocês sobre esse nosso dia fora do tempo, por uma perspectiva dessa conexão do tempo natural. Que essa nossa experiência por aqui, ela vai tentar racionalizar o que a gente está sincronizando enquanto frequência nesse momento. Eu adoro falar e a gente adora conversar,
em conjunto por aqui, mas para além da mente racional, essa nossa experiência de sincronização, de estar vivendo no mesmo tempo, mesmo que em lugares tão diferentes, ela já conta muito além do que a nossa mente, do que a nossa racionalidade consegue entender. Mas a partir dessa visão mais racional, quando a gente fala desse tempo natural, ele parte de uma primeira ideia que é importante a gente ter em conjunto, que é que a gente vive ciclos no nosso planeta. E esses ciclos eles estão acontecendo todos os dias. Inicialmente, a gente pode percebê-los ao nosso redor a partir do ciclo lunar. E durante todos os dias, a gente está dentro de um ciclo lunar harmônico, que a cada 28 dias, um ciclo médio da Lua se realiza e um novo ciclo se inicia. E ao longo de um ano, a gente vive 13 ciclos lunares, ou 13 luas, de 28 dias. E esses ciclos a gente poderia chamar de meses. A gente poderia dizer que essas 13 lunações, essas 13 luas, seriam 13 meses. Deixa eu tirar o áudio aqui e o áudio da nossa meditação continua, né? Prontinho. Eba, obrigado por avisar, gente. Pronto. De volta. E essas 13 lunações, elas seriam como os meses, só que eles seriam meses harmônicos, meses com um balanço entre si, um equilíbrio entre si, perfeito. Porque quando a gente olha esse calendário de 13 meses de 28 luas, ou melhor, 13 meses de 28 dias, a gente tem essa imagem por aqui. Nessa imagem, a gente está vendo 13 ciclos lunares de 28 dias, que quando a gente multiplica 13 por 28, a gente chega em 364 dias em um ciclo solar. Só que o nosso ciclo solar, ele tem 365 dias. E dentro dessa perspectiva do tempo natural, este dia, número 365, ou número 0, que é o dia que a gente está vivendo hoje, ele é um dia fora do tempo, porque é um dia que não responde, não está embaixo nem do ano que terminou, do ciclo de 13 luas que acabou de terminar, e ele também não faz parte do ciclo que vai começar no dia 1º da primeira lua do ano seguinte, que começa amanhã. Esse dia, diferente de uma cerimônia de Réveillon, um momento de uma festa de final de ano, como a gente conhece lá no 21 de dezembro, no 21 de dezembro a cada ano, no calendário que a gente conhece como calendário comum, diferente da gente entrar naquela ansiedade de legal, a gente vai ter aqui agora um momento de celebração em que eu vou começar a desenhar minhas metas e eu tenho esse 1 segundo, esse 1 minuto ali que eu vou contar 10, 9, e aí virou o ano, e aí todo mundo entra de novo na mesma intensidade, no mesmo ritmo, na mesma correria, né? A perspectiva do dia fora do tempo é, de fato, a gente ter uma pausa, um momento para refletir sobre a nossa relação com o tempo até aqui e pensar, a partir dessa nossa relação com o tempo, como que foi esse ano pra gente? A gente sabe que a gente está tendo um período bem desafiador no planeta, em uma crise biológica global com a pandemia, um cenário que é um prenúncio de uma crise climática global e que nos mostra a necessidade da gente assumir uma série de responsabilidades em relação a como o nosso impacto está sendo gerado no planeta, né? E como que as nossas rotinas, as nossas realidades são encaradas nesse momento. E o Dia Fora do Tempo é uma oportunidade da gente fazer isso, da gente refletir em conjunto, individualmente, coletivamente, em comunidade. Como que foi essa nossa relação com o tempo nesse último ciclo de 13 meses, de 28 dias? E pensar como que a gente encarou o que aconteceu, como que a gente encarou os desafios, como que a gente encarou também as oportunidades. A gente não precisa honrar o problema. A gente pode honrar
e ser grato a como a gente encarou o problema. Porque, de alguma forma, a gente tirou um aprendizado, a gente teve uma vivência, uma experiência forte com cada experiência que a gente está tendo nesse período, né? E este ciclo completa um ano. Um ano que também é conhecido como uma revolução solar, e eu gosto muito dessa palavra revolução. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas o significado original de revolução, ele é essa perspectiva de dar uma volta completa sobre nós. Quando a gente consegue dar uma volta completa e nos encontrar transformados de novo ali daquele outro lado, a gente completou uma revolução. Então a gente pode dizer que quando a gente faz aniversário, né, a gente está completando revoluções solares. E aí a Nath perguntou por aqui sobre ser sempre, comentou, né? Sempre no dia 25 de julho. Tem um motivo também para ser sempre no dia 25 de julho. Eu vou comentar já disso. Já esse ponto também. Valeu, Nath. E, bom, deixa eu tirar as janelinhas do Zoom aqui da frente para eu conseguir ver vocês também. Pronto. E eu quis trazer aqui, né, dentro de uma versão em movimento, isso que está meio embaçado, borrado, seria o movimento da Lua ao redor do Sol. A gente tem ali o Sol, a gente tem a Terra se movimentando ao redor do Sol, mas a gente tem também esses 13 ciclos lunares que acontecem durante uma revolução solar, durante um desses ciclos. Dentro dessa perspectiva, a gente... Opa, porque o dia não muda, já que estamos no meio de uma alunação, não seria no início de uma alunação, bugou aqui. Boa, Felipe, vou te comentar. Por que o dia 25 de julho se tornou o dia fora do tempo? Eu vou começar por aqui, então. Por que o dia 25 de julho se tornou o dia fora do tempo? Muitas culturas diferentes passaram a mapear essas lunações, essas perspectivas que a gente está comentando. E a gente sabe que em cada lugar do mundo a gente vai perceber o Sol nascendo num momento diferente, os ciclos lunares percebidos de formas diferentes. E este momento, a gente pode dizer que todo momento a gente está começando um ano em uma convenção diferente, né? Mas nessa perspectiva específica, o dia fora do tempo, inicialmente ele tem uma conexão muito forte com a cultura maia. Ele não é restrito a esta cultura, e essa conversa que a gente vai ter aqui também não é restrita a essa perspectiva cultural, mas ela tem uma influência muito grande dos povos originários da América Central, os nossos povos maias. E a gente percebe que os maias eles não inventaram, eles não perceberam pela primeira vez. Muitos povos ancestrais têm uma conexão com um tempo muito próxima, muito similar ao que eu vou comentar aqui com vocês. Eu vou falar de vários deles, inclusive. O que a gente pode dizer é que os maias eles eram muito bons em mapear essa relação com o tempo. Eles eram excelentes navegadores dessa nossa relação com o tempo. E quando a gente está ali na região berço originário dos povos maias, a partir desta região, existe uma sincronização percebida entre a Lua, o nosso Sol, o nosso planeta, o nosso sistema solar, né, e o cosmos, que os maias passaram a utilizar como uma referência desse ponto inicial, desse ponto de início do nosso ano, dessa revolução solar que a gente está vivendo. Este ponto ele não está conectado nem só ao nosso Sol, a Terra e a Lua, mas ele se relaciona com uma perspectiva até mais ampla. A gente sabe que o nosso Sol ele não está parado, né? Ele não está parado no espaço, assim como a Terra se move ao redor do Sol, a Lua se move ao redor da Terra. O nosso Sol ele também está em movimento, num movimento ao redor do centro da galáxia. E nesse movimento, ele é influenciado, assim como os planetas têm uma órbita,
que é influenciada uma pelas outras, o nosso Sol também sofre influência dos outros sóis ao redor. E a partir dessa relação existe um Sol, uma estrela, que é próxima de nós, que chama Sirius. E esta estrela, ela tem um movimento, ela tem um brilho muito forte no céu quando a gente consegue a enxergar. E ao longo desse período que a gente está vivendo agora, né, aqui no nosso caso, dia 25 de julho, essa estrela, ela tem um movimento sincronizado com o nascer e o se pôr do nosso Sol. Então, os maias, nesse dia, conseguiam observar essa perspectiva, ter essa visão de dois sóis subindo, surgindo, nascendo no céu, e meio-dia eles estavam ali, né, no ápice, ambos juntos, essas duas estrelas. O que me faz lembrar, inclusive, da música da Cássia Eller falando do segundo sol, né? Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas do planeta. E eles se guiavam por essa conexão, que o que ela diz para mim? Que a gente não tá sozinho no espaço, a gente tem uma conexão com a galáxia, com o cosmos, maior do que só a Terra com os outros, com a sua Lua e com o nosso sistema solar. O nosso Sol, ele também se relaciona com essa escala mais ampla. E a partir desse alinhamento, né, de Sirius, no dia 25 de julho, passou a se entender que esse início de ano ocorre no dia 25. Mas se a gente for falar, por exemplo, estou falando com vocês nesse momento de Amsterdã, e eu já estudei, já me conectei com perspectivas temporais em culturas diferentes e em vários outros lugares, e com pessoas de outros lugares, de outros países, enfim, de outras culturas. Esse início de ano, ou esse alinhamento, ele também é usado como guia para o início do ano solar egípcio, que é base, inclusive, para a perspectiva de conexão com o tempo africana. E dentro dessa perspectiva, a gente entende que dentro dessas culturas, eles não tinham esse mesmo dia, mas eles tinham esse mesmo elemento solar de conexão, né? Da gente ter o alinhamento entre Sirius e o nosso Sol. Só que o dia 25 de julho ele foi escolhido como uma data, uma convenção, né? Uma data em que a gente tem esse feriado mundial que é chamado, ele é o Dia Fora do Tempo, né? Mas ele é também... Opa, deixa eu mostrar para vocês aqui de volta. Ele é o Dia Fora do Tempo, mas ele é também o Dia Mundial da Paz. Ele é esse momento em que, a partir desses estudos, e muito conectados a essa perspectiva, a essa abordagem que eu estou dividindo com vocês hoje, países adotaram esse dia 25 de julho como um dia mundial de sincronização, de paz, de conexão com o tempo. E aqui é esse calendário das 13 luas que eu já mostrei para vocês em quadradinhos, mas aqui ele está em inglês, mas eu vou comentar com vocês que vocês vão ver que eles têm uns nomes diferentes, né? Cada lua ou cada mês tem um nome próprio. A primeira lua é a lua magnética, que é a lua do propósito, é a lua que a gente atrai o que a gente tem como propósito nesse ciclo. A segunda lua, que é a lua lunar, é a lua do desafio, é a lua que a gente entende os desafios que a gente vai encarar, os aprendizados que a gente vai viver durante esse período de 13 luas. A terceira lua, que é a lua elétrica, é a lua do serviço. É que a gente entende como que, a partir deste desafio que a gente vai encarar, como a gente vai servir a esse propósito dessa lua magnética, né? Isso mesmo, Sarina. Amanhã começa a lua magnética, a primeira lua, né, desse nosso ciclo de 13 luas. A quarta lua, que é a lua autoexistente, é a lua do tom da forma. É onde a gente entende a forma como a gente vai materializar esse propósito, né? A gente começa a visualizar, vislumbrar essa forma. A quinta lua, ou o quinto tom aqui, a gente é onde a gente começa a entender, a comandar, a harmonizar, a
intencionar aqui a vibrar na energia do que a gente quer, de como que a gente vai materializar esse propósito. A sexta lua, que é a lua rítmica, é quando a gente começa a pensar em ritmo, né? Ritmo tem a ver com processo. A gente entender o passo das coisas. Como que a gente vai... qual vai ser o processo pelo qual a gente vai materializar esse propósito, concretizar esse propósito desse ano. A sétima lua, ou o sétimo ciclo por aqui que a gente está falando, que é o ressonante. A lua ressonante, ela está no meio. A gente chegou aqui na sétima lua. Então, ela está segurando, assim, os dois lados desse ciclo. E justamente por ser a ressonante, ela é a que está buscando harmonizar, buscando encontrar esse balanço entre todo mundo que está envolvido, entre todas as causas, questões, propósitos, enfim, que estão dentro todas as energias que estão dentro desse mês. A nossa oitava lua, que é a lua galáctica, é a lua da integridade. É quando a gente começa a perceber, coloquei energia para realizar esse propósito. Será que eu estou colocando a energia e intenção com integridade ao que eu acredito, a quem eu sou? Ou no meio desse caminho por aqui eu me perdi e eu tenho que resgatar essa integridade? A nona lua, que tem o selo solar, a lua solar, aqui ela é a lua da intenção. É a lua em que a gente entende que para materializar esse propósito, para realizar, antes dele existir no plano físico, a gente tem que colocar a intenção no que a gente quer realizar. Tem muita coisa que a gente realiza no mundo sem colocar intenção, mas quando a gente coloca intenção primeiro, a gente consegue visualizar e direcionar o que a gente quer materializar, né? A lua planetária, que é a décima lua, tem essa energia da realização. É quando a gente consegue concretizar este propósito deste grande ciclo. E a partir disso, então a lua espectral, que é a lua 11, é a lua da liberação. Ou seja, é aquele momento que a gente consegue respirar, tirar esse peso dos ombros e liberar essa energia dessa realização, é a lua espectral. A 12ª lua é a lua em que a gente cristaliza os aprendizados, por isso que ela se chama lua cristal. E a gente universaliza os aprendizados. Cristalizar tem a ver com eu guardá-la, né, construir um cristal ali com essa lua e compartilhar essa informação, com esse propósito, perdão, e compartilhar essa informação com todos. A gente sabe que cada um de nós está numa jornada pessoal, a gente está numa jornada de transformação, lidando com questões diferentes nesse momento, mas é importante a gente ter esse momento de compartilhar o que a gente está vivendo com os outros, porque a cura da jornada do outro pode estar em algo que eu estou vivendo e vice-versa, né? Então, a lua cristal é essa lua em que a gente coopera, universaliza os aprendizados do que a gente realizou até aqui, do propósito até aqui. E a 13ª lua, que é a lua que terminou ontem, né, é a lua cósmica. E a lua cósmica, a 13ª lua, é a lua em que a gente transcende esse ciclo e alcança o nosso segundo passo. A gente alcança o nosso próximo ciclo, né? A gente faz esse voo mágico para começar um ciclo novo depois do dia fora do tempo. Então, eles são tons. E eu vou falar já disso, tá? Porque o pessoal perguntou, eu vi a Gláucia perguntando aqui, por que a segunda lua tem lua no nome, né? Lua lunar. Porque essas 13 tonalidades diferentes de formas de encarar a realidade ao nosso redor, essas 13 abordagens, elas não se relacionam somente com as luas, elas se relacionam a outras perspectivas que a gente pode ter, outros aspectos da nossa vida. A gente pode viver esse mesmo ciclo aqui das 13 luas em 13 dias. Então, a gente pode, por exemplo, começar um retiro entre a gente, uma jornada de conexão e viver um ciclo de 13 dias em que no primeiro dia eu vou buscar me conectar com esse propósito, no segundo dia eu vou entender os meus desafios, no terceiro dia eu vou buscar compreender como que eu vou colocar serviço em cima desse propósito e viver todo esse ciclo num fractal, ou seja, nessa escala menor dessas 13 luas. Ou em 13 anos, a gente pode dizer que a gente está vivendo, né? A gente está agora em 2020, a gente acabou
A gente está vivendo um ciclo que daqui até completar um ciclo de 13 anos, vão ser 2036 dentro dessa contagem que a gente está. Então, a gente pode olhar para essa escala para dias, para meses, para semanas, para anos. É uma escala de viver 13 unidades de tempo, a unidade de tempo que a gente quiser adotar. Dentro dessa abordagem, dessa compreensão do tempo que eu estou dividindo aqui com vocês, a gente está falando sobre uma perspectiva em que o tempo não é dinheiro. O tempo da sociedade atual fez a gente pensar que que a gente precisa vender o nosso tempo para o sistema ao redor, para a estrutura da sociedade ao redor. E aí a gente está o tempo todo colocando o tempo como essa comparação com uma moeda. Só que a moeda a gente gasta, a gente recupera, mas o nosso tempo é mais valioso e mais importante do que essa relação somente com o dinheiro. Então, dentro dentro disso que eu estou conversando com vocês hoje por aqui, eu quero que vocês entendam o tempo não só como uma moeda, mas sim como arte. Por que arte? Porque é o que a gente vai fazer dessa nossa relação com o tempo. E a gente pode viver esses ciclos dentro de ciclos, sejam eles de 13 luas, de 13 dias, de 13 anos. Mas, Gustavo, isso não tem nada a ver com o que eu conheço como tempo. O tempo que eu conheço não é real? Ele não é uma realidade? Ele não é natural? Então, a gente está comentando aqui que o calendário que a gente segue, ele chama calendário gregoriano. Esse calendário de 12 meses que a gente está habituado. Só que ele é uma convenção. Toda forma de calendário, de contagem de dias, é uma convenção. Ele foi criado enquanto convenção para combinar uma série de elementos políticos, culturais, comportamentais pelo Papa Gregório, por isso ele se chama calendário gregoriano. Ele é muito recente, ele data de mais ou menos 1500 para cá, e que a partir dessa perspectiva desse calendário que a gente vive, o calendário gregoriano, a gente meio que vive uma bagunça desse calendário gregoriano, né? Que ele não tem um padrão harmônico, um balanço, uma harmonia, uma beleza artística como o calendário dos 28 dias e das 13 luas que a gente compartilhou por aqui, né? Queria comentar, inclusive, que esse tempo mecanizado, né, esse tempo do relógio, que é como a gente comenta sobre esse calendário gregoriano, mesmo o nome calendário, ele vem de um lugar que já mostra como que a gente encara a realidade. Calendário é um termo que vem de calenda, e calenda eram os livros de impostos da Roma Antiga. Dentro desse livro de impostos, os cobradores de impostos passavam todo mês para cobrar os impostos, e todo mundo tinha que ficar atento, né? Enfim, eu tenho que pagar os impostos para não sofrer as consequências do império. Então, a gente percebe que até hoje a gente vive, de fato, um calendário, no calendário gregoriano, né? Porque o que a gente faz? O calendário serve para a gente lembrar de pagar boleto, né? Todo mundo fica surtando, exato. O pessoal comentando aqui no chat, né? A gente fica pensando, que dia é hoje? Já caiu, já é dia 5, gente, já caiu o pagamento. Aí dia 6 a gente já pagou os boletos, já está esperando o próximo dia 5. Ou seja, a nossa relação com o tempo, ela se limita a gente estar pulando de dia de pagamento a dia de pagamento para pagar imposto, para pagar boleto. Essa não é a única relação possível com o tempo. A gente pode se conectar com o tempo a partir de outras maneiras. Esse aqui é o calendário gregoriano, né? Olha só como ele é diferente do calendário que a gente viu com as 13 luas. Ele não segue um padrão. A gente tem meses com 31 dias, meses com 30, meses com 21, um mês com 28 e às vezes tem 29. Dentro desse calendário, desse nosso livro de impostos, essa contagem de dias dos impostos, a gente inclusive ainda tem uma camada a mais de bagunça. E essa camada é por conta de que durante essa convenção, né, esse momento que decidiram criar esse calendário que a gente segue hoje, decidiram homenagear o imperador Júlio César e dar um mês para ele, no mês de mais prosperidade, que era o mês em que os dias estavam mais longos, no período do verão. Então, o mês de julho, né, no hemisfério norte, a gente vive o verão, e nesse mês de julho
esse mês foi criado em homenagem ao imperador Júlio César. E aí, para homenagear também o imperador Augusto, porque não podiam homenagear só um e não homenagear o outro, criaram um segundo mês, agosto. Só que o mês de Júlio César tinha que ter 31 dias para ser um mês longo. Não podiam botar um mês curto para homenagear o imperador. Mas também não podiam homenagear o outro imperador com menos dias no mesmo ciclo. Então decidiram que julho e agosto tem 31 dias. Mas não tem um motivo para isso. A gente segue porque é uma convenção, porque foi a convenção que nos ensinaram, mas ela não é a única, é completamente aleatória. Só que isso trouxe uma outra camada de bagunça. Pensem aí comigo. Setembro. Que mês é este? O mês tem o nome de setembro, com 7, mas ele é o mês 9, porque a gente empurrou 2 meses para frente. Outubro, ele tem 8 no nome, né? Ou 8, essa raiz do octo, mas ele é o mês 10. Novembro tem um 9 no nome, mas ele é o mês 11. E dezembro tem o 10 aí nessa mesma contagem, mas ele não é o mês 10, ele é o mês 12. E a gente fica o tempo todo parecendo assim, nossa, não é o mês 7, é o mês 9, é o mês 8, a gente está o tempo todo correndo e, de fato, a gente está bagunçado, né? Por a gente viver nesse ciclo não harmônico, a gente acaba tendo uma relação com o tempo que é bagunçada. Esse ciclo natural que a gente vive a partir do calendário das 13 luas, ele tem essa harmonia, e quando a gente consegue sincronizar, a gente também passa a viver uma relação com o tempo diferente. Mesmo se eu falar aqui para vocês que hoje é o nosso dia... hoje é o dia 23 de agosto de 2020. Tanto faz se é 23 de agosto de 2020 ou se hoje é dia 13 de fevereiro de 2020. Para a gente não faz diferença. A gente só pensa se está perto do dia de receber ou dia de pagar boleto ou não. Agora, quando eu comento para vocês que hoje é o dia 5 da lua lunar, a lua do desafio desse giro solar, olha a poética que tem. A gente começa a se conectar com o que a gente pode resolver, como que a gente pode encarar os desafios desse ciclo que a gente está vivendo. E dentro dessa relação, a gente começa a se reconectar com esse tempo natural. Tem várias outras perspectivas, tá? De perceber essa convenção, criticar essa convenção que a gente está falando por aqui do calendário gregoriano. Eu gosto muito desse projeto que chama Kurzgesagt. Eles são um canal no YouTube que tem esse calendário que mostra pra gente que mesmo quando a gente conta só esses 2000 anos, 2020, quando a gente conta, estou acompanhando o chat por aqui também, quando a gente conta só os 2000 anos, a gente está ignorando uma série de feitos da nossa civilização que aconteceram até aqui. Né? Esse outro calendário, né, que conta essa era humana, e, de novo, quando a gente sincroniza com o tempo natural, a gente está sincronizando com o tempo da Terra, do planeta, da nossa Lua. Não é só do tempo humano, né? É do tempo humano e não humano por aqui nessa perspectiva. Mas esse calendário que eu estou mostrando na tela, que é esse aqui, ele, a cada página, ele traz um mês, ele traz um aprendizado sobre uma história de um desses 10.000 anos para trás, ou do que a gente ainda vai viver para frente. Esse é o nome do canal, depois eu mando para todo mundo nas referências que eu vou mandar para vocês depois. Mas mesmo esse calendário por aqui, ele ainda é um calendário, porque ele tem 12 meses. Mesmo que ele considere anos para trás, ele não é um calendário do ciclo natural, que é muito bonito, né? E justamente por esse dia fora do tempo ter se tornado um dia mundial, um dia que a gente celebra esse momento fora do tempo, ele é também o Dia da Paz. A gente tem hoje o Instituto da Lei do Tempo, que é o instituto que estuda esse tempo natural e esse tempo sincrônico, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, e que esse instituto ele também é conhecido como o Instituto da Paz. E esse
calendário que a gente viu das 13 luas, ele é entendido até não como um calendário, já que a palavra calenda vem do livro de impostos que eu comentei. Ele é entendido como um sincronário. O que é um sincronário? É quando a gente sincroniza com esse tempo natural. E dentro desse sincronário, dessa ferramenta de sincronização com o tempo natural, a gente... como ele é chamado de sincronário da paz, né, como eu comentei, a gente está sincronizando com essas frequências do tempo, com esses ciclos, com esses padrões do tempo como um todo. E nesse processo também é uma oportunidade da gente perdoar, deixar ir o que a gente precisa perdoar, o que a gente viveu e os ciclos que a gente quer recomeçar. Nesse momento, eu vou descompartilhar aqui a nossa tela e dizer, eu estou falando aqui de frequência, de padrões, de fluxo, e dentro de tudo isso, vou ver por aqui. Dentro de todas essas diferentes lentes que eu comentei até agora, queria que vocês comentassem aqui no chat se vocês sentem que vocês estão com uma relação com o tempo que está mais próxima da bagunça em relação a esse nosso calendário, ou se vocês estão mais próximos de uma harmonia com o tempo, de uma relação mais conectada com um tempo natural. E aí, a partir disso, a gente vai pensar aqui junto também, né? Se a gente está na bagunça e eu estou falando aqui que existe uma relação diferente com o tempo, talvez a gente, carrega uma harmonia, traz uma harmonia, talvez ela possa nos ajudar enquanto ferramenta da gente sair desse caos, dessa bagunça que a gente está vivendo. A gente pode ouvir falar de tudo isso e dizer, nossa, que diferente. Mas se é uma ferramenta que pode ser útil de alguma forma a compreender a minha relação com o tempo, né? Vamos entender aqui tecnologias e medicinas que podem ser utilizadas a nosso favor dentro dessa nossa jornada com o tempo. E se eu disser para vocês que, para além desse tempo natural, a gente tem uma série de frequências que nos conectam com esse tempo. A gente está falando de olhar para os movimentos da Lua, para os movimentos da Terra, para os movimentos do Sol. Mas e se eu disser para vocês que todos esses ciclos, eles ainda são meio que ciclos do espaço, não do tempo, né? São ciclos do planeta, são ciclos dos astros, enfim. Porque quando a gente está falando desse ciclo natural, a gente está falando aqui de um astro ou de um corpo celeste que está se movendo ao redor do outro e ao redor, uma volta completa ao redor desse outro astro é um ano, é um mês, enfim, é um dia. Só que tudo isso tem a ver com movimento no espaço. Mas tempo é só movimento no espaço ou tempo é mais do que isso? Será que tempo é uma convenção, né? A Thaís perguntou o que é esse tempo que a gente está buscando sincronizar. O tempo cíclico, ele é um tempo que está nessa esfera tridimensional, nessa esfera 3D, né? Dessa esfera do espaço que eu comentei. No entanto, vocês já devem ter ouvido aquela frase que o Einstein popularizou, tornou famosa, enfim, que existem 3 dimensões do tempo e uma dimensão, aliás, do espaço, perdão, existem 3 dimensões do espaço e uma dimensão do tempo. E o tempo é a 4ª dimensão. Vocês já devem ter escutado em algum momento falar sobre isso, né? O tempo é a 4ª dimensão. O que isso quer dizer? Ele é uma convenção que a gente colocou ali em cima de todo esse espaço? Na verdade, não. Quando a gente diz que o tempo é a 4ª dimensão, a gente está falando que existe, sim, um tempo para além do tempo do espaço, desse tempo cíclico. É um tempo que é uma frequência, que é energia, que não é necessariamente movimento físico. E esse tempo do 4D, ou seja, nesse tempo quadridimensional que é frequência, é como um pulsar. Frequências que estão aí nesse plano muito amplo do cosmos e que e que dentro desses ciclos a gente consegue sincronizar e estar próximo deles nessa escala dos dias,
dos 13 dias, como eu comentei, ou das luas, ou dos giros solares. Vou pedir para quem tiver com o microfone aberto deixar ele fechado. Se for uma pergunta, vocês trazem para cá no chat e aí a gente traz aqui para nossa conversa. Boa. Vou compartilhar a tela aqui de novo, porque eu falei tanto de frequência. Antes de tudo, antes de compartilhar sobre a explicação de tudo isso, eu quero mostrar algo para vocês. Vou abrir uma janela aqui no YouTube. Opa. E vou mostrar, compartilhar com vocês algo mais. Comentei com vocês, né? Comentei com vocês sobre essas frequências que não são um tempo espacial. E existem formas da gente mapear essas frequências, da gente compreender essas frequências. Assim como a gente observa os ciclos naturais, a gente observa os movimentos do planeta, os movimentos, as estações do ano, entende o melhor tempo de plantar e de colher. Existe também uma forma da gente perceber essas frequências. E existe o Instituto da Lei do Tempo que eu comentei com vocês. A gente passou, por exemplo, essa semana inteira em uma série de imersões, de atividades conectadas a nos aprofundar nas nossas técnicas de como que a gente faz esse tipo de navegação, de mapeamento sobre essa exploração em relação ao tempo enquanto frequência. E, para mim, pessoalmente, essa história ela é muito... ela é muito significativa, porque eu tô agora em agosto, né, no mês que a gente entende como agosto, que é o mês aqui é a nossa segunda lua, foi o mês que eu nasci. Eu nasci no ano de 87. Então esse ano eu vou fazer 33, estou completando 33 evoluções solares. E quando eu comecei a pensar o que eu queria fazer da vida, o que eu ia estudar, trabalhar, enfim, a minha primeira opção, a minha primeira ideia foi: eu quero estudar física. Porque a partir da física, eu vou conseguir estudar Eu era muito encantado com o que os meus professores falavam sobre astrofísica, física moderna, os astros, o tempo. Isso me trazia uma curiosidade muito grande. Eu entrei na Universidade de Física. E dentro da Universidade de Física, quando eu comecei a estudar o início, né, a introdução ainda desse conhecimento, eu percebi assim, nossa, mas eu também me interesso. Eu sempre fui uma pessoa muito mais conectada à comunicação, à criatividade, a imaginar cenários, a estudar outras culturas, outras formas da gente viver em sociedade. E aí eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso dentro de um laboratório, na física? E me parecia uma coisa distante. Eu lembro que eu entrei na sala de aula numa das primeiras turmas, das primeiras classes, e eu vi todo mundo, né, assim, bem sériozinho estudando física. Eu pensei, nossa, talvez isso não seja para mim. Eu tinha passado ao mesmo tempo na Universidade de Comunicação. E na Universidade de Comunicação, o meu início da universidade, vou pegar algo para mostrar para vocês. Nessa pasta eu tenho desenhos, anotações, enfim, da Universidade de Comunicação. Isso era 2005, e nesse período a primeira atividade da Universidade de Comunicação foi criem uma charge, desenhem uma crítica a uma questão que está acontecendo no mundo hoje. E em 2005, eu não tinha nem 18 anos ainda, né? Eu entrei na universidade, eu estava com 17 anos. E essa minha charge, que eu tenho ela em papel ainda por aqui, ela falava sobre o tempo. Ela era esse desenhinho que eu estou mostrando aqui para vocês. E se eu mostrar para vocês, né, o nome dessa charge que está por aqui, ó, ela se chamava Horário Integral. E eu vou ler o textinho da charge para vocês, que ela falava o seguinte: era um homenzinho, né, de terno e gravata, andando na rua, e aí ele falava: eu trabalho para ganhar dinheiro. E aí ele feliz da vida aqui, né? E eu ganho dinheiro para
viver bem. E aí no cantinho, aqui ele dizia, ué, mas se eu trabalho para viver bem, por que na hora que eu deveria estar aproveitando a vida, eu tô trabalhando? E ele ficava com essa pergunta. Eu não fazia ideia que eu ia estudar tempo como eu estou estudando hoje, mas eu quis trazer essas duas histórias da física e desse desenho, porque dentro desse conhecimento que eu estou dividindo com vocês hoje aqui, eu consegui juntar as duas coisas. Eu consigo estudar essas frequências cósmicas relacionadas ao tempo, esses ciclos do planeta, dos corpos celestes e de temas que eu estaria mais próximo na astrofísica, ou talvez até na matemática, com um conhecimento que se conecta muito com a comunicação, com a criatividade, com a arte, né? Como eu comentei com vocês, o tempo é arte. Quando a gente olha para esse calendário, né? Esse é um outro jeito de ver o calendário das 13 luas. Ele tem, de novo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, enfim, as 13 e o dia fora do tempo, bem aqui. E cada dia tem uma frequência diferente dentro desse sincronário, que é como chama. Uma frequência diferente. Só que como o ponto de partida dele teve uma influência muito forte pela cultura maia, ele tem símbolos que são muito visuais, assim. Ele tem arquétipos que são muito mais próximos da minha forma de compreensão do mundo do que um elemento que está só na matemática ou que está só na comunicação. Esse livro que eu mostrei para vocês é uma agenda, é um sincronário, um almanaque que tem as energias de cada um desses dias. Então a gente consegue ver que dia é hoje? Hoje é o dia 1º da primeira lua, que é a lua magnética, desse novo giro que a gente está vivendo agora, desse novo ano. E a partir dessas informações a gente pode dizer, nossa, tem um monte de matemática, porque a gente está falando de frequência, a gente está falando de número, a gente está falando, enfim, tem muitos cálculos relacionados a isso. Mas é muito bonito para mim lembrar que quando a gente fala de frequência, a gente está falando também de som, a gente está falando de música, a gente está falando de harmonia. Quando todos nós estamos aqui buscando não harmonia, mas ressoar entre a gente está cantando uma música. A gente tem uma orquestra todos juntos quando a gente está junto do ponto de vista de frequência, de vibração, né? E eu acredito muito que esse ciclo que a gente está começando agora, né, que a gente está vivendo a partir dessa grande transformação dentro desse desafio que a gente está vivendo enquanto mundo e aproveitando esse dia fora do tempo, que a gente tem que compreender que esse tempo dessa próxima era, desse próximo ciclo, ele vai ser esse tempo natural. Eu acredito muito que a gente se guiar e a gente perceber, estudar esse tempo natural, cada vez mais vai ser algo importante. E aí eu comentei que eu tinha algo para dar play aqui para vocês. A gente fala de frequência e parece um negócio muito cabeçudo da física, da ciência. Eu vou compartilhar meu áudio. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou tocar uma frequência aqui para vocês. Fechem os olhos. Compartilhar, o meu áudio já está por aqui. Vamos lá.
Vocês conseguiram ouvir por aí? O áudio funcionou? Eu toquei um pedacinho de uma frequência que é criada com um daqueles garfos de harmonização, sabe? Ele chama tuning fork em inglês. Ele é um garfo que você consegue tocar uma frequência específica. Então você consegue entender uma frequência mais alta, uma frequência mais baixa. É um assunto que a gente conhece pouco, porque a gente fala pouco de frequência, né? De frequência alta, frequência baixa. Mas a gente percebe quando tem uma nota que é mais alta, que ela faz um mais alto, né? Quando ela é uma frequência mais baixa. Eu toquei uma frequência e eu quero dizer para vocês que ao longo desse ciclo de 13 luas, de 28 dias, completando um ano, enfim, e para além disso, numa escala maior, nenhum dia tem uma frequência igual à da outra. A gente vive um ciclo que para a gente estar de novo na mesma energia, no mesmo dia do ano, na mesma lua, no mesmo dia da semana e na mesma energia, isso acontece a cada 52 anos. Dentro dessa frequência que eu toquei agora para vocês. Hoje, o dia fora do tempo é um dia que a gente não faz essa conta de ter a frequência de um dia específico, mas em todos os outros dias a gente tem uma frequência como essa por aqui. Eu, inclusive, essa música que eu toquei, agora, esse som que eu toquei agora, mandei mensagem ao Conrado, ele não conseguiu entrar por aqui, mas tá tudo bem. Se ele não conseguir entrar aqui na nossa sessão, eu vou chamá-lo para... A gente vai fazer uma sessão juntos numa outra ocasião. Deixa eu ver se ele consegue entrar por aqui, seria legal. O Conrado, ele tem um projeto que chama Sincronotron. É um canal no Instagram. Sincronotron não é um nome, enfim, exclusivo dele, mas ele tem esse canal no Instagram que chama Sincronotron, em que ele faz as contas, esses cálculos que eu comentei todos os dias, ele toca esse sonzinho que a gente ouviu. Esse som é de um áudio dele, inclusive. E todo dia ele toca essa frequência no Instagram, ele começa o dia postando um vídeo com essa frequência. Todo dia de manhã eu dou play nesse áudio, sento aqui para fazer minha meditação ouvindo esse áudio e eu começo o meu dia tentando entender como que eu posso sincronizar com essa energia do dia de hoje, que vai ser diferente da de amanhã, que será diferente da energia de ontem, será diferente da energia do dia 26 de julho do ano que vem, porque esses ciclos, lembra que eu comentei de Sírius alinhado ao nosso Sol? Por conta desse alinhamento, existe tipo essa dança entre os corpos celestes. Esse alinhamento, ele acontece exatamente dessa forma a cada 52 anos. Que é esse mesmo ciclo que eu comentei com vocês, que sincroniza a cada 52 anos a gente repete uma dessas energias, uma dessas frequências. E aí é muito interessante pensar que a gente... obrigado, Guta, que mandou por aqui o link do Conrado. Poxa, deixa eu ver se eu consigo colocar o Conrado... Combinado. Ele comentou aqui que ele vai participar de uma das nossas sessões. Obrigado, Guta. E aí, gente, voltei aqui para o vídeo. Essa é uma forma da gente lembrar de novo, né, que se tempo é arte. Aqui eu estou falando tanto de números e tons e perspectivas que parecem mais matemáticas, que às vezes ficam tão racionais que vão para um lugar distante. Mas se tempo é arte, a gente pode se conectar com essa frequência do dia de hoje, com a nossa frequência natural, com os ciclos naturais ao redor. Ou a gente já está em conexão, mesmo quando a gente nem sabe de tudo isso. Ou às vezes a gente está em desconexão mesmo, sabendo de tudo isso, porque a gente não buscou ressoar nessas frequências, né? A gente pode estar vibrando numa frequência diferente. E a partir disso... Legal, o Conrado mandou mensagem, tô vendo um monte de gente entrando no meu perfil, obrigado. Eu acho muito bonito esse projeto e eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Que legal que eu consegui mostrar para vocês. Tá. Consegui mostrar mais uma coisa diferente, uma coisa legal. E aí vou voltar aqui para a mente racional, porque eu
preciso, né, ter também essa camada da gente entender, Augusto, mas me conta mais, por que a gente está falando, então, agora que tem um tempo, para além do tempo dos planetas, que é uma frequência numa escala cósmica. O que isso significa? A gente pode dizer que, assim como a gente tem aqui nessa escala 3D planetária, os dias, os meses, os anos, as décadas, os vinais, que são ciclos de 20 em 20 anos. A gente tem as épocas, por exemplo, que são... A gente comenta que a gente tem uma época da cultura, da história, da humanidade. Geralmente está relacionada à história da humanidade, né? As épocas. A gente tem, para além das épocas que estão relacionadas à história da humanidade, a gente tem as eras, que geralmente estão relacionadas ao nosso planeta. E, quem riscou a tela aí, que desrisque, porque eu não consigo apagar o risco de vocês. Obrigado. E a gente tem, se as eras elas estão nessa escala do planeta, tipo a era geológica, a era mesozoica, enfim, são questões geológicas, a era glacial, enfim. Quando a gente fala desses íons, a gente está falando de um tempo, de uma escala, perdão, cósmica. Então, passaram-se íons, a gente está falando de uma escala cósmica. A gente pode pensar nesses ciclos que a gente comentou por aqui, do 13, na escala dos dias, 13 luas, 13 anos, 13 pode ser uma escala maior, pode ser uma escala de 130 dias, ou frações disso, 260 dias, 2.600 dias, 2.600 anos, 5.200 anos, 52 dias, são todos fractais desse mesmo número que a gente está falando por aqui. Na escala cósmica, a gente não vai contar dias, né? Um dia é um respiro dentro, menos que um respiro dentro dessa escala do cosmos. Mas quando a gente está falando do cosmos, a gente entende que tem uma escala muito maior que acontece por anos dentro dessa perspectiva. Quando a gente está falando do tempo natural, a gente está muito próximo das épocas, da gente entender que conexão é essa que a gente pode ter com o planeta. E aí a gente fala, nessa escala planetária, como que eu não vejo o tempo? Alguém perguntou se o tempo era uma convenção. É como se a gente fosse um bebê que está no útero dessa mãe tempo, em que o bebê ele não consegue ver a mãe ainda, mas ele está ali trocando nutrição com a mãe, ele está em conexão com essa mãe, mesmo que ele não consiga ver essa mãe, ele não consegue ver porque ele está no útero da mãe tempo, né? Aqui, no caso, eu trouxe uma imagem que quem me apresentou foi a Lu Couto, minha irmã querida do projeto Futuro Possível, que eu recomendo vocês a seguir também, que fala muito desse tempo natural, dessa perspectiva. Aqui é uma obra da Tarsila, que é linda, né? E que mostra essa conexão com o planeta, com Gaia, com o planeta enquanto um ser vivo e não como uma rocha que a gente vive e extrai recursos. Não, tem um ser vivo no planeta, né? Eu comentei também... Frida, perdão, gente, eu falei errado, né? Frida. É um quadro da Frida que tem essa conexão com Gaia. Obrigado, Pri. Dentro dessa conexão, a gente entende que existe um ser vivo ao nosso redor e que a gente está em conexão com ele. A gente começou o nosso dia relembrando dessa conexão, dessas raízes, né? Que a gente tem não só com os nossos ancestrais humanos, mas também com toda essa conexão não humana e com o planeta. Só que quando a gente vai para essa escala mais ampla, a gente está falando desse tempo espiral. Tá aqui, o Adonias mandou no chat, no Instagram do Futuro Possível. Tempo e natureza são irmãos inseparáveis, gente. Então, a gente não tem como falar de tudo isso que a gente está falando por aqui sem falar das transformações necessárias de reconexão e regeneração da nossa relação com o planeta. E a gente não tem como fazer essa regeneração acontecer sem a gente rever também a nossa conexão com o tempo. Então, esses dois assuntos eles estão muito conectados. Esse tempo espiral ele está numa escala mais cósmica. E quando a gente fala dessa espiral, a gente já percebeu, a gente já viu essa referência em muitas culturas diferentes. Não sei se vocês já viram esse símbolo. Geralmente a gente o vê em tatuagens de alguém que foi para um mosteiro, foi fazer um retiro espiritual numa colônia, num espaço budista, ou viajou para a Índia, enfim. As pessoas
voltam com esse desenho e não sei se alguém conhece, se alguém já ouviu falar, se alguém já viu desenhado, se alguém tem essa tatuagem, mas eu vou comentar para vocês o que ele é. Esse símbolo, se sim, vocês conhecem, se alguém sabe, coloca aqui no chat que eu tô de olho. Por isso eu tô olhando para baixo. Às vezes estou lendo vocês por aqui. Inclusive, deixa eu enxergar o chat melhor, prontinho. Esse símbolo chama-se Unalome. Exato, ó, a Daniele acertou na hora que eu falei. Eba, a Daniele conhece. O Unalome, ele é uma representação que os budistas têm dessa nossa relação, dessa nossa jornada no tempo, enquanto indivíduos que precisam ter jornadas empoderadas, autônomas, em que a gente está vivendo uma própria jornada. E a gente percebe que lá embaixo do Nalome, ele começa numa espiral. E ele é um ciclo que está se repetindo. E a gente está meio que se repetindo nesse ciclo, até que a gente consegue aprender algo dentro desse ciclo e a gente consegue dar esse salto quântico para um próximo nível. A gente transcende, como eu comentei lá no nosso ciclo natural, né? A gente transcende para o próximo ciclo. Só que o próximo ciclo não significa que ninguém está iluminado e essa jornada chegou ao fim. Não, ele foi um aprendizado, que a partir de agora a gente vai ter que viver os próximos. E às vezes, para a gente conseguir dar o próximo salto, a gente vai ter que primeiro investigar profundamente, então a gente vai para baixo nesse símbolo, para que a gente consiga dar um outro salto mais alto. E nesse próximo salto, de novo, a gente vai ter que fazer um mergulho, uma investigação, uma compreensão, uma cura de todas as questões que a gente ainda tem para que a gente consiga dar o próximo salto. E esse processo ele continua acontecendo, até que ele começa a ficar um pouco mais, não vou dizer simples, não vou dizer mais fácil, mas mais sutil, né? Que é quando ele começa a estar mais próximo um do outro por ali, até que dentro dessa cultura a gente tem esse momento de iluminação que é quando ele vira essa seta, essa linha reta para cima, né? Onde a gente se reconecta com essa nossa essência. E eu acho muito bonito o Nalome porque, como eu comentei, muitas culturas diferentes têm essa perspectiva. A cultura hindu, por exemplo, diz que o tempo ele é esse fluxo que está acontecendo ao nosso redor, representado por essa entidade que é Shiva, dançando sobre um rio. E por que eu gosto dessa referência de Shiva, de uma entidade cósmica dançando sobre o rio, para falar de tempo? Porque a gente acha que o tempo ele é algo que está acontecendo só aqui na esfera do mental. E para mim é muito bonito lembrar que dentro da ideia de mudança, tem também dança. Shiva está dançando no tempo. A gente não está no tempo somente a partir da nossa mente, do nosso cérebro, mas a gente está e precisa estar. Se não precisamos encontrar essa harmonia, a gente está presente, no momento presente, com o nosso corpo como um todo. Esse corpo é o nosso traje de viagem no tempo, né? Que nos carrega dentro desse momento presente. Somos nesse momento, esse corpo como um todo. A gente não é só uma mente carregada por uma máquina que nos leva de um lado para o outro. Então, é importante a gente lembrar, né, de se movimentar. Inclusive, se vocês estão sentados aí de um lado da bunda, né? Lembra aí de dar uma mexidinha, de sentar do outro lado, de dar uma respirada, soltar um pouco os músculos e as tensões que falar de um assunto assim a gente fica na frente da tela, né? E que não tem um tempo só, não tem só um Shiva, não tem só um rio. Porque cada um de nós vive um tempo subjetivo próprio, uma própria jornada no tempo, uma própria viagem cósmica no tempo. Quando a gente entende essa nossa relação com o tempo, que conecta tantas vertentes diferentes, a gente chega de volta no tempo espiral, né, que eu comentei. Este símbolo, que está aqui na tela, olhem para ele chama-se Hunabku. 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 Eu vou escrever aqui no chat. Assim, ó. Mandei aqui agora. Hunabku. E dentro dessa nossa perspectiva,
desse entendimento que eu estou falando agora para vocês, o Runabiku, ele era a forma como esse é um conhecimento que começou a ser mapeado lá nos maias como navegadores desse assunto que eu comentei, mas, de novo, ele está presente em muitas, enquanto tempo circular, tempo cíclico, em muitos povos originários, e agora, dentro desse conhecimento que eu vou dividir com vocês, ele faz parte da lei do tempo, que é essa escola, essa cultura cósmica de relação com o tempo, que tem a ver com essas frequências que a gente está falando agora. Nesse tempo, que tem inclusive esse manual, né, que eu comentei com vocês, esse almanaque dessa relação com o tempo. Runabiku, vocês percebem que tem uma espiral ali no centro. Ele está jorrando algo ali para o lado, para cima, para baixo, como chamas, como ventos solares. E ele tem estes braços, né, que estão aqui na diagonal, que tem esses 4 braços. A gente demorou muito tempo para conseguir ter uma imagem da nossa galáxia, para ter essa realização de como é a nossa galáxia. A gente nem tem uma foto, né, da galáxia, mas a nossa galáxia ela tem exatamente essa forma. Essa ilustração aqui eu peguei do site da NASA. A gente não tem uma foto da galáxia, porque eu comentei, né? Se fosse para ter uma foto, a gente está no meio dela, ela ia ter que ser meio assim, ia ter que ser meio uma selfie da galáxia. Mas se a gente conseguisse olhar a nossa galáxia de fora, ela é essa espiral, com esses braços, né? Com essas grandes espirais que saem dele, 4 grandes conglomerados de estrelas girando entre si, e o nosso Sol está ali no canto. Vocês estão vendo que tem um centro aqui, uma área mais próxima do centro da galáxia, e tem ali o nosso Solzinho ali no canto. Tem um outro desenho aqui para mostrar como a gente está longe do centro da nossa galáxia, né? O centro galáctico. A gente está bem na periferia do nosso sistema, da nossa galáxia. Isso significa que esse Sol do centro da galáxia, que os maias chamavam de Runabiku, e que essa perspectiva galáctica nos apresenta aqui no centro, quando ele emite suas frequências, seus ventos solares, sua luz, essa luz, ela demora um tempo para chegar por aqui. E não só para chegar, mas ela demora para atravessar todo o nosso sistema solar. Imagina que, se a gente está falando de uma escala pequena aqui para a gente, né, de dia, mês, semana, ano, enfim, escalas maiores, quando a gente está falando de uma frequência emitida por essa estrela central da galáxia, essa onda é tão grande que para a gente passar por uma onda, essa onda demora alguns milhares de anos para passar por nós. Então é como se tivesse um pulsar em que essas frequências estão sendo mandadas e a gente demora um período para conseguir viver um ciclo inteiro desse pulsar. Só que a gente está aqui na Terra, nessa escala de tempo que a gente está comentando por aqui. Essa jornada que eu comentei por aqui, essa frequência, eu comento isso mais para frente, mas eu queria falar logo aqui, para a gente passar por uma onda, por um pulsar desse Sol do centro da galáxia que a gente chama de Runabiku, demoram 5.200 anos. Mais ou menos. É um ciclo de mais ou menos 5.200 anos, porque a contagem aqui não é pelo nosso ano de 365, eu vou comentar isso por aqui. Só que aqui na Terra, a gente está falando dessa perspectiva cósmica, só que a gente está vivendo esse tempo numa escala humana, não humana, junto com outros seres no planeta ao nosso redor. E a gente não está sozinho vivendo essa perspectiva. Às vezes, a gente vai tão longe e começa a pensar nesse tempo cósmico, mas a gente tem que lembrar também que a gente está vivendo ele em ciclos do planeta, né? Dessa consciência planetária que a gente ainda está aprendendo a ser um planeta antes de ser uma galáxia, né? Como assim, Gustavo, aprendendo a ser um planeta? Por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia em que uma disseminação de um vírus que começou do outro lado do mundo, lá na China, está nos fazendo enfrentar, num contexto global, esse mesmo desafio.
Ou seja, não adianta eu tentar resolver um problema sozinho aqui no meu país, na minha cidade, se tem alguma, tipo, tá numa vila, numa comunidade que tem um cenário perfeito, se a gente não começar a se entender enquanto consciência planetária, uma consciência, um planeta que tem problemas complexos e que precisam ser encarados, problemas sistêmicos, né, que precisam ser encarados enquanto a comunidade planetária cada vez mais. Com soluções diferentes, a gente não vai ter uma única solução, mas essas múltiplas soluções, elas vão precisar considerar esse organismo único, né, Paola? Esse organismo único que não é composto somente pela vida humana. Eu gosto muito deste infográfico que mostra as espécies das mais simples ali das bactérias, e ela vem surgindo aos fungos. Aliás, vem surgindo aqui, enfim, tipo, pelo outro lado, passa por todas as espécies e vem até os fungos aqui, dando essa volta no anti-horário. Vou dar um zoom nela e a gente percebe que ali no meio desses... Não são linhas, tá? Ali no cantinho a gente tem nomes de espécies. E se eu der um zoom maior ainda ali nos animais, chega perto da tela aí. Tem um bem pequenininho aqui que diz Homo sapiens. A gente está ali, dentro dessa relação com os outros organismos enquanto consciência planetária. Não estamos sozinhos no planeta. Apesar da gente acreditar em muitos dos momentos que sim, né? Mas vamos voltar para falar desse tempo cósmico. A gente não vai ter uma aula super profunda sobre esse assunto hoje, porque eu já falei de muitas referências diferentes e a intenção era mesmo compartilhar com vocês esse assunto, para que quem está interessado a gente possa ter mais encontros. É a hora que eu falo, inclusive, lembrem da nossa comunidade no Telegram, é por lá que a gente vai compartilhar com vocês esses encontros que estão acontecendo. Alguém manda aqui o link, Eba, obrigado, Adonias. Mas aqui, nessa conversa, eu quero dar um primeiro aprendizado. A gente viu ali essa contagem dos 13 nos ciclos do tempo natural, que é o tempo 3D. Mas quando a gente está falando dessas frequências, desse tempo 4D, ele tem uma relação um pouquinho diferente. Não são todos os planetas que vivem anos de 13 luas de 28 dias. O nosso planeta sincroniza o tempo natural dessa forma. Mas cada planeta está numa órbita diferente, está num período que o ano é mais longo, que o ano é mais curto, que tem ciclos diferentes, enfim. Dentro desse contexto cósmico que a gente está falando, dessas frequências, a gente também parte desses 13 tons que eu contei para vocês. Lembra que vai do magnético, do propósito, até o cósmico, que é o que transcende. Mas eles partem de uma linguagem que tem só esses 3 símbolos que eu botei na tela agora para vocês. Tem uma bolinha, ou um ponto, que significa 1, um traço, que significa 5, e essa concha estilizada, esse desenhinho, que é um 0. A gente tá... Sim, Renato, a gente criou a comunidade agora no Telegram porque é uma forma de... O Telegram não tem limite de pessoas, né? A gente tem uma comunidade no Slack, a gente tem uma outra comunidade no WhatsApp, mas todas elas têm limitação de pessoas. E a ideia é que a gente possa ter essa conversa mais aberta, como a gente está tendo hoje aqui, né? Possibilitando ter um número maior de pessoas participando, ouvindo, enfim. Bom, 1, 5 e 0. E se eu quiser falar 2, como que eu escrevo 2? São 2 bolinhas. E 3, são 3 bolinhas. 4 bolinhas. 5 eu sei que é um traço. Tá, e como é o 6? O 6 é um traço e uma bolinha. Se eu quiser ter 10 vão ser 2 traços. 13 vão ser 2 traços e 3 bolinhas. E aí esse ciclo recomeça, enfim, tem de novo essa contagem que a gente está comentando. Esta imagem que a gente está vendo na tela, ela não é um calendário. Ela conta ali, né? 1, 2, 3, 4, lá de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ela repete 13 ciclos. Ela tem esses 13 tons que eu já expliquei para vocês, que se repetem 20 vezes. Este
módulo que eu estou mostrando para vocês, ele chama Tzolk'in. E eu comento que ele não é um calendário, ele nem é um sincronário como o das 13 luas que eu comentei. O mais próximo, a melhor referência dentro do que a gente conhece, ele é quase como uma tabela periódica do tempo. Ele é como a gente compreende. Na tabela periódica, a gente tem os elementos da matéria, né, no espaço. Então, a gente tem desde o mais simples ali, que tem um átomo de hidrogênio, até os mais pesados e mais complexos. Aqui a gente tem também frequências mais simples até as frequências mais complexas também, mais altas, digamos assim, que se repetem nesses ciclos. Só que o Tzolk'in, como eu comentei, ele é essa frequência desse Sol do centro da galáxia que a gente está sincronizando, que se repete em 13 ciclos, nesse 13 vezes 20, que então ele tem aqui um ciclo de 260. E justamente por isso, como ele é 13 vezes 20 e o nosso ano planetário é 13 vezes 28, nunca um ano vai estar na mesma energia do outro ano, porque não é 1328, 1328. Só que a cada 52 anos, eles sincronizam e começam a se repetir, que foi aquilo que eu tinha comentado lá no início. Natan perguntou aqui, as frequências mais altas são as brancas? Não, as frequências brancas, aqui os brancos, né, que aqui no desenho está branco, eles são os dias de portal. Vocês já devem ter escutado falar esse nome em algum momento, mas o que isso significa? É um dia em que a gente está em contato com todas essas outras energias. Ele é como se fosse um dia em que essa conexão mais sutil com essa frequência, ela está mais aberta. A gente está mais próximo dessas conexões. Por exemplo, né, a Pri falou, solstício e equinócio são dias de portal. A gente acabou de viver, a gente está nesse momento, a gente acabou de viver por esse tubo aqui do meio que tem ali uma coluna, a sexta coluna, que tem uma série de branquinhos juntos, um depois do outro. A gente acabou de passar por essa sequência. Agora a gente está num dia um pouquinho mais para baixo, que é esse dia fora do tempo. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas cada uma dessas 13 tonalidades que eu comentei, nos dias, nos meses, nos anos, são influenciados por essas 20 energias que têm conexão com essas estrelas diferentes que o nosso sistema está ali em conexão, com todos esses selos solares, que é como a gente chama. Essa sessão não vai falar sobre selos solares, a gente não vai aprofundar nisso, mas eu quis trazer como um assunto para quem se interessar, mandar mensagem para Taurus no Telegram, mandar mensagem para Taurus no Instagram, buscar mais informações de como que a gente pode... Eu vou mandar por lá o link para quem se interessar em ter o almanaque para acompanhar, ou que queira participar de um curso, de uma formação para compreender mais esse assunto, ou que queira ter uma sessão individual para falar um pouco sobre a sua conexão com esse tempo. Mas a gente tem uma série de aprendizados. Um livro interessante sobre esse assunto é o Fator Maia, que é um livro do José Argüelles. Ele é para quem quer assim, mergulhar, realmente aprofundar em estudar o tempo por essa perspectiva. Se você está num nível de eu não quero mergulhar nesse nível, eu quero conversar com alguém que tem esse conhecimento, putz, a gente pode te indicar, eu posso te indicar uma pessoa que conheça, que tenha esse conhecimento mais aguçado, como o próprio Conrado que eu comentei, e a gente pode, e aí vocês podem conversar com essa pessoa, ou comigo. O que eu acho muito interessante, inclusive, dessa conexão com o sincronário, o Conrado, que eu comentei, do projeto do Sincronotron, ele faz um trabalho muito bonito que ele grava a frequência do dia, de qual era a frequência do dia que você nasceu. E aí você consegue tocar esse som e ele é uma forma de reconexão, de relembrar essa frequência do dia que você nasceu, também de relembrar a missão que você veio fazer aqui, né? E a gente viveu esse ciclo de 5.200 anos que eu comentei com vocês, esse ciclo, né, que passa, uma frequência desse Sol do centro da galáxia passa em 5.200 anos, e os maias, eles faziam um mapeamento que muita gente ouviu falar, né, que era um mapeamento que começou em 3.113, bem antes dos maias,
desses maias cósmicos, estudiosos do tempo, e que terminaria essa contagem circular, espiral, essa contagem, perdão, em 2012. E aí, 2012. Nesse 2012, muita gente começou a falar assim, nossa, então a gente estava vivendo um grande ciclo que os maias mapearam e que termina em 2012, é o fim. Muita gente ficou pensando, porque a gente tem essa relação com o tempo linear, né, que seria o fim do tempo. Ou o fim do mundo, enfim. Mas, na verdade, não. A gente pode conectar esse tempo, inclusive, com as mudanças que estão acontecendo no mundo hoje, entender que ele era só o fim de um ciclo. E eu acredito que ele é muito também o fim dessa narrativa única que a gente vivia até hoje. Dessa narrativa que era um bebê do sistema e da sociedade ao nosso redor, mas que hoje a gente passa a questioná-la e pensar que outras formas a gente pode se relacionar com o tempo, com a natureza, com o mundo, com a realidade. Por que narrativas? O que significa narrativa? A gente vive num sistema, e um sistema tem um modelo estabelecido. Seja ele falho ou não, né? Como o caso do nosso sistema atual. Quando a gente fala de narrativas, narrativas são histórias. E a gente está se conectando hoje com novas possibilidades, imaginando novas histórias do que essa sociedade, essa nossa relação com o tempo e com a natureza poderiam ser. E hoje a gente percebe que a gente sempre teve múltiplas histórias dentro da história, né? A gente vive uma única, mas essa história ela já foi contada por outros povos, por outras culturas, por outras lentes. E hoje a gente está buscando entender que a gente está numa sociedade em transição, numa economia em transição, numa ecologia em transição, porque a gente não pode estudar se a economia são os recursos do planeta, né? Como a gente usa os recursos do planeta. A ecologia, a gente tem essa conexão com o planeta, com a casa, com o planeta. E buscar essa sincronia com o tempo natural. Eu comento que na Torres a gente estudar o tempo é perceber essas conexões possíveis entre um tempo da natureza com questões sociais, culturais, políticas, econômicas, tecnológicas, mas também numa esfera que não está só no tangível, que vai desse tangível ao intangível. Hoje a gente percebe que a gente pode ficar muito no racional, mas a gente também tem formas de se conectar com esse tempo, falando de frequência, de espiritualidade, de ciclos naturais. E do tangível ao intangível são só diferentes lentes de conexão. A gente está vivendo uma mudança de era. E nessa mudança de era, a gente tem que entender que ela não é só uma era de pequenas mudanças ou de muitas mudanças que estão acontecendo ao redor, é algo maior que isso. É o final desse ciclo de 5.200 anos. O Instituto Lei do Tempo, inclusive, traz muito dessa perspectiva em que a gente começou a se ressincronizar, a se conectar com essas frequências novamente em um evento, numa convergência harmônica que foi realizada em 87 pelo José Argüelles, do livro Fator Maia, que eu comentei com vocês. Mas se para você esse é um assunto que o racional trava, você começa a pensar do tipo, mudança de era, ele vai começar a falar de uma parada meio tipo era de aquário. E sim, a gente tem essa mistura de assuntos aqui que vão do tangível ao intangível, que podem ser lidos por uma perspectiva espiritual, por uma perspectiva social, cultural, econômica, política, enfim, mas todas elas só são lentes diferentes do mesmo assunto. Eu gosto muito desse texto do André Carvalhal, que ele fala da era de aquário para além do viés astrológico. E ele diz assim: independentemente da sua crença, repare que tudo converge para o mesmo ponto. Eu arrisco a te dizer que isso que os astrólogos chamam de era de aquário é o mesmo que os economistas chamam de capitalismo consciente, mas os taoístas já falavam disso há muito tempo antes de falar de capitalismo. A era do conhecimento para os filósofos, a era caórdica para os intelectuais, a era digital para os tecnológicos. Os humanistas chamam de revolução humana, um novo humanismo. Os varejistas estão chamando de crise. Mas quando a gente olha de perto e sem preconceito, a gente vê que existe uma convergência entre tudo. E a certeza de que a gente vive modelos ultrapassados. De que a gente precisa de uma transformação dentro e fora urgentemente. E por conta disso, estudar o tempo também é estudar, aprender sobre como a gente pode navegar as mudanças.
como a gente pode navegar por essas mudanças. E eu acredito que a única forma da gente navegar as mudanças enquanto consciência planetária é navegar as mudanças juntos. Não tem como a gente estar navegando essas mudanças sozinho. Porque aí a gente não está falando enquanto planeta, a gente está falando enquanto uma escala individual. É importante navegar enquanto indivíduo, mas é muito importante também a gente entender que esses indivíduos vivem nessa... Além da biosfera, que é a esfera de vida, existe essa conexão mental entre todos nós, que é chamada noosfera. A Torus, ela surgiu para a gente estudar essa nossa conexão com o tempo. A gente se identifica como um laboratório de estudos do tempo. A gente tem iniciativas para, enfim, desde pessoas que estão buscando se aproximar de uma forma mais sutil, mais leve de todos esses assuntos enquanto viajantes, mas também para empresas que querem aprender como navegar, instituições que querem entender como navegar por todas essas mudanças que estão acontecendo hoje, para pessoas que querem entrar mais nessa exploração a fundo que a gente está vivendo, que a gente está compartilhando nessa conversa por aqui, falando de assuntos que parecem muito mais técnicos e têm muito mais informações, e para outros especialistas, outros guardiões do tempo que também têm iniciativas que querem colaborar com a gente. Então a gente está nessas 4 esferas, né, do indivíduo que quer viajar no tempo e se aproximar dessa conexão, das empresas que querem navegar por todas essas mudanças sociais, culturais, políticas, econômicas, espirituais que a gente está mapeando, de quem quer mergulhar nesse nível mais profundo e técnico sobre todos esses assuntos e quem quer co-criar, colaborar projetos com a gente. Falei um monte. Nesse nosso tempo fora do tempo, empolguei tanto com as perguntas, enfim, que eu vi agora que a gente passou alguns minutos do horário que a gente tinha combinado. Mas espero que tenha sido tão interessante e útil para vocês pensar um pouco nesse dia fora do tempo, na relação de vocês com o tempo, como é para mim e para a Torus propor esse tipo de atividade. A gente vai ter uma série de outras atividades abertas como essas, a gente vai ter uma série de outros conteúdos abertos que a gente já faz, a gente tem uma série de comunidades e grupos que realizam projetos focados na nossa relação com o tempo, que tem essa conexão de não se entender como um produto, um serviço, enfim, somente como uma comunidade, como uma empresa, mas sim como uma comunidade aberta que alimenta esse tipo de conversa, esse tipo de relação, esse tipo de troca. Se você se sente tocado de alguma forma, ou tocada a se aproximar, a investigar mais esse assunto, encontrar o teu jeito, putz, vamos conversar. Eu adoro conversar sobre esse assunto. Eu juro que eu respondo. Eu demoro a responder às vezes, mas eu respondo todas as mensagens que me mandam. A Torus tem um perfil que é Torus Lab do Tempo no Instagram, e eu estou em Amsterdã e a gente faz projetos com pessoas que estão em outros lugares também, em outros países, a gente tomou essa decisão de ter um perfil em inglês, que é o Torus Time Lab, e o Torus Lab do Tempo, que é em português, para a comunidade que quer estar mais próximo do que a gente está fazendo no Brasil. É um jeito da gente conseguir, ao invés de tentar falar com todo mundo, e às vezes ter mensagem em inglês, em português e não conseguir falar com ninguém, da gente conseguir se entender como comunidade. E não me entendam como o único ponto de contato com essa informação também. Tem uma série de outras pessoas, inclusive as próprias pessoas que estão por aqui, que podem interagir, trocar entre si, né, que vai ser ótimo, ali pelo grupo do Telegram, que a gente possa fazer isso. Para fechar, eu quero dizer que se a gente está revendo a nossa relação com o tempo, esse convite também aqui a gente passe a criar essa responsabilidade em relação à nossa relação com o tempo. A nos perceber como os ancestrais que a gente sentiria orgulho de ter hoje. Se a gente não teve esses ancestrais, então vamos ser esses ancestrais para as próximas gerações. E de agora em diante, a gente passe a alimentar esse novo passado nessa linha do tempo. Alimentar um novo passado nessa linha do tempo. E se entender não como uma audiência de um assunto, um grupo que se interessa no assunto, não, como um movimento mesmo, um movimento de pessoas que estão em direção a um novo nível dessa conexão, dessa nossa conexão com o tempo, e que a partir disso a gente possa viajar no tempo juntos em busca desse próximo passo da nossa jornada enquanto planeta, nos entendendo enquanto consciência planetária,
para que um dia a gente possa acordar também como consciência solar, consciência galáctica, consciência cósmica, enfim. Mas a gente entendeu o nosso passo nessa jornada, nesse momento, né? Para que a gente possa acordar dentro do nosso próprio tempo. Que ele pode ser um tempo do cosmos, um tempo da galáxia, um tempo do planeta, mas também um tempo da comunidade que a gente está construindo aqui juntos. Começando esse ano num dia fora do tempo, que amanhã a gente vai ter o dia 1º da primeira lua, da lua magnética. E também dessa consciência pessoal, porque essa conexão com o tempo, ela parte da gente, enquanto indivíduos, nas nossas jornadas, nos conectarmos com esse tempo agora, com essa frequência que a gente está conversando por aqui. Uma última referência, se vocês querem ver algo bonito relacionado a essa perspectiva cósmica, recomendo este vídeo do Kurzgesagt, aquele mesmo canal que eu falei no início, que chama O Ovo, The Egg. É um vídeo em inglês, mas ele tem legenda no canal. E ele conta de um jeito muito bonito que talvez a gente esteja aqui experienciando essa vida na Terra em histórias diferentes, né? Eu estou sendo aqui nessa vida, nesse momento, o Gustavo, mas cada um de nós está experimentando como é ser um outro você nas outras pessoas que estão por aqui e que talvez em algum momento a gente acorde enquanto consciência como essa compreensão de que somos todos um e somos todos parte dessa mesma consciência. E essa animação, de um jeito muito bonito, muito poético e sutil, conta um pouco disso. Então, deixo essa referência aqui para o final dessa nossa sessão. Agradeço e honro a presença de todos vocês que decidiram estar nesse sábado aqui, nesse momento bem inesperado, vivendo um dia fora do tempo. E a partir desse dia fora do tempo, peço de novo para que a gente feche os nossos olhos, para que a gente consiga fechar esse nosso ciclo que a gente abriu por aqui. E a partir desse momento, de olhos fechados e em conexão, de volta, colocando as nossas mãos sobre o nosso coração, vou pedir para a gente sentir essa frequência do tempo natural, que se conecta a partir do tambor do nosso coração. Toca no teu coração e a partir desse toque, a gente vai se conectar, abrir essa conexão, atravessar esse portal desse dia fora do tempo, para que a gente possa viver um ciclo com gratidão a quem a gente foi, aos aprendizados que nos trouxeram até aqui. Caminhar os nossos passos rumo ao propósito que a gente quiser viver nesse próximo ano, um ano que a gente sabe que será tempestuoso, que terá muitas transformações, mas que a gente também vai aprender a gerar a nossa própria energia para se mover no tempo. E que a partir desses aprendizados, nos conectaremos cada vez mais com o nosso propósito, entenderemos os nossos desafios, buscaremos a nossa forma de servir a essa consciência do planeta, encontrando diferentes formas, diferentes comandos, diferentes harmonias, diferentes formas de ressoar um com os outros, de manter a nossa integridade, lembrando sempre de intencionar que mundos a gente quer construir, realizando nesse tempo, liberando o que a gente carrega enquanto jornada, para que novas jornadas possam acontecer nas nossas vidas, novos aprendizados, novas oportunidades, cooperando, colaborando entre todos nós e transcendendo esse voo cósmico. Com esse momento de reconexão com o nosso tempo natural, me despeço de vocês fazendo uma leitura da prece das 7 direções. Ela é a prece que alguns povos ancestrais traziam para nos lembrar que, para além de frente, costa, lados, das 4 direções que a gente conhece do espaço, a gente pode se conectar com outras direções. E essa prece diz assim.
vou lê-la para vocês agora, em conexão com esse tempo natural. Ela diz: desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que possamos ver as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça em nós, para que possamos enxergar e saber tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a nossa sabedoria se transforme em ação correta, para que a gente faça o que precisa ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a nossa ação correta nos permita encontrar e aproveitar os frutos desse ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde os nossos antepassados se encontram com os povos das estrelas, que as suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa inferior, do centro do coração de cristal da Terra, que esse centro, que esse coração de cristal, as suas harmonias também nos abençoem agora e que encerrem as guerras do planeta, que nos ajudem a alcançar um momento de paz, mas que também a gente possa se conectar a partir do nosso coração, dessa direção que é o centro, com a fonte central da galáxia, que está em todos os lugares, em todos nós, para que a gente possa se reconhecer uns nos outros como luz e amor mútuo. E essa prece ela se termina com uma frase que é Ayun Hunabku Evan Maya Emarro, que é uma forma da gente saudar essa harmonia da mente, da natureza, e Emarro é um termo que significa esse estado de felicidade, celebração que estamos vivendo aqui juntos. Então, Emarro para todos nós e que a gente se reconheça uns nos outros nessa nossa relação com o tempo. Estamos juntos. Aproveitem o dia fora do tempo de vocês. Um beijo para todas as pessoas queridas, os nossos viajantes do tempo que estão por aqui. Você é sensacional. Gratidão, Gregório. Obrigado. Um beijo, amigo. Te amo. Beijo, beijo, amiga. Te amo também. Estamos todos Tchau, aqui. Gus. Amei. Tchau, Gabi. Que bom te ver. Também. Tchau, amigo Gustavo. Te amo. Minha inspiração de vida. Meu irmãozinho. Te amo. Te amo, Carol. Que bom que a gente está junto nessa nossa jornada no tempo. Quero mandar um beijo para a Lu Bazanella, que foi quem me incentivou a ancorar essa atividade nesse dia fora do tempo. Que o Gustavo humano desse plano 3D tentou fugir da responsabilidade, participando de 1000 atividades diferentes, e a Lu chegou, fez esse voo e disse assim, tem que acontecer sim, a gente tem que passar por esse portal juntos. Obrigado, Lu. Foi sucesso, Gus. Eu tô arrepiada. Obrigado, gente. Me lembrou o show. A gente não vai embora. A gente não vai embora. Muito bom. Axé, meu amor. Olha o tempo, minha mãe. Te amo. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até logo. Tchau, prazer. Muito obrigada. Tchau, Mari. Beijo, Gus. Obrigada. Beijo, Fê. Vamos Beijão. trocar mais sobre o sincronário. Vamos. Tchau, prazer, Gustavo. Maravilhoso te conhecer. Tchau, Pri. Ah, que ótimo.
Aqui de Tchau, Floripa. tchau. Obrigada. Você tá em Floripa. Sim. Uma energia ótima também, conexão. Gente, olha, tá aí junto com a Oi, Lua. Floripa, aqui também, Floripa. Beijo, Ana. Tá. Eu tô de BH. Muito bom conhecer vocês. Muito Sim. obrigada. As duas na mesma janelinha ao mesmo tempo. Sim, amigo, a gente se conheceu no Dia Fora do Tempo. Que lindo! Nem comentei aqui, ó. Falei, quis falar tanta coisa, mas a Taurus começou num dia fora do tempo. Eu nem sabia ainda que era o dia fora do tempo, mas a Taurus começou no dia 25 de julho de 2017. Eu estava em São Paulo e aí a Taurus da Holanda, o primeiro projeto, começou no dia 25 de julho de 2019. E aí a gente está aqui nesse novo momento juntos. 25 de julho de 2020. Hoje é 25 também? Dia fora do tempo. Hoje é 25. Caraca. É amanhã, dia especial. 1º dessa nova lua. Ó, já que eu fiz agradecimento, eu vou agradecer também a Lua e a Thaís por me incentivar a ancorar as meditações de abertura e fechamento do campo nas atividades. Para a gente lembrar aqui da importância da gente não estar só no racional nessas nossas atividades. É legal trocar e falar um monte. Uhum. Muito Influência feliz de vocês na vai minha fazer vida. também. E comentar com vocês que essa é a segunda sessão que eu estou fazendo hoje no mesmo horário. Eu vivi o mesmo horário 2 vezes no mesmo dia, porque 1h20 da tarde eu fiz uma sessão aqui para as pessoas da Europa. E aí... Ai, que Então eu tô não em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu vivi 2 tempos no mesmo lugar. Daqui da minha casa, tive 2 vezes essa 1 da tarde, 1h20 da tarde. Esse nosso 13h20. E você fez em inglês? Aí foi, tipo, Uau. ancorar o assunto inteiro, falar de tudo isso que eu estudo há tanto tempo em português, com o povo inglês. Foi bem legal, muito legal. Gus, parabéns, foi muito lindo. Eu já quero fazer a tatuagem de todos os símbolos que você mostrou. Todas, é boa ideia. Outra hora eu vou mostrar. Eu tenho uma amiga que ela pintou cada unha ela pinta um dos 20 selos e ela tem a unha toda colorida com todos eles, assim, sabe? Porque eles são bem coloridos, né? Ô, Gus, ó, o meu é velho, ó. Opa, ó. Olha, mas é Ai, que bonito. lindo. Manual dos Magos da Terra, sim, lindo. Vandir Casagrande, já ouviu falar? Onde? Do Vandir Casagrande. Legal. Ele foi o cara do tempo quando começou, acho que foi o primeiro do Aurgelis, né? Eu estudei com o Robson Honorato, essa perspectiva. Pessoal que não saiu ainda, eu vou comentar isso então. Esse assunto ficava aparecendo direto para mim e eu ficava, parece muito complicado, outra hora eu vou estudar, mas aparecia que era um assunto, uma conexão com o tempo que eu precisava me conectar. E aí eu já não estava morando no Brasil, eu já sabia que tinha uma comunidade em Canela, no interior do Rio Grande do Sul, que estuda esse tempo, eles vivem nesse tempo, nessa perspectiva da lei do tempo que eu comentei, não seguem o calendário gregoriano. Só que eu já estava morando aqui em Amsterdã, e aí eu pensei, gente, como faz, né? Vou ter que não só ir para o Brasil, chegar em São Paulo, ir para Porto Alegre, ir para Canela, não vou conseguir nem me programar por tempo, nem por dinheiro, enfim. Pois um projeto apareceu e disse, a gente quer te chamar para fazer uma palestra, foi para a Associação Brasileira de Turismo. E a gente quer te levar para Canela. E eles me levaram para Canela. No período que eu queria ir, foi assim, gente, tipo, sincronicidade total, né? E aí eu entendi que eu tinha mesmo que estudar, e foi ótimo, foi bem um pouquinho antes da pandemia.
Eu acho que a última viagem que eu fiz foi, fiz isso, fiz o curso, voltei, parei em São Paulo, contei milhares de coisas para a Luana nesse pit stop em São Paulo, aí na casa dela, vim para cá e aí lockdown, e aí a cidade fechou, então era para ser mesmo nesse período, assim. E agora online a gente pode conversar sobre, que são as formas que, inclusive, essa troca com as pessoas que eu estudei aconteceu durante a semana inteira. Passei essa semana inteira estudando outras aplicações, tipo a do Conrado, que eu comentei, das frequências sonoras, assim. Eu contei uma, pensa que eu passei, assim, de manhã a de noite, a semana inteira, vendo diversas outras formas como essa de aplicação. O Gus, como tio mais velho, você sabe que eu fui concorrente da FBIS, né? A Mova, a minha empresa chamava Mova. Quando eu discutei no clube, você falou da história da FBIS, conheço o Castelo, conheço a galera. E também dei a minha cambalhota, aquela transcendência, e muito mágico. Entrou no grupo de viajantes do tempo. Não, e hoje, pela primeira vez, minha mulher, meus 2 filhos, um tem 22 e outro 26, escutaram de outra pessoa runábico e tudo que eu falava. Então, eu chorei aqui a live inteira com você. Cara, você tem uma suavidade, enfim, uma frequência única. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim, sensacional. Obrigado, Gregório. Você sabe que ontem que eu tava no meio dessa semana que eu comentei, né, da programação da semana o IEB, que é essa semana que antecede o dia fora do tempo. E eu pensei, gente, esses assuntos são tão avançados, o que eu vou falar por lá? Eu disse, eu vou fazer a ponte aí, se eu tô contando de um lado dessa ponte para esse grupo aqui agora, com eles eu contei o outro lado, eu fui contar como que eu estudo pela perspectiva da social, cultural, política, econômica, o tempo, porque esse que a gente falou aqui agora, eles já estudam, né? Bastante. Então eu fiquei no meio da ponte, mas eu quero fazer essa sessão que eu fiz ontem também para eles por lá. Essa é a minha terceira celebração do Dia Fora do Tempo, então começou meia-noite daqui, eu já estava na primeira sessão, que era ontem ainda no Brasil, né? Mas agora chega, eu vou respirar também um pouco e viver o Dia Fora do Tempo. Um beijo para minha amiga Jamila também, que está sempre conectada em todas as atividades e me dando um super suporte, comentando com uma agenda, tipo, fazendo 1000 coisas, mas ela sempre já me ouviu falar disso, assim, tipo, milhares de vezes. De novo, e de novo, e de novo. Eu cheguei a fazer o meu próprio Tzolk'in. Começava aqui, Runábico, e aí abria. Isso, eu ia te fazer essa sugestão. Faz a Toros, cada lua, você chamar a galera e falar, galera, agora, até dia 22 de agosto, propósito. Depois desafio. Você ia até audiência, cara. Fazer aquele um agile, um sprint cósmico, né? Juntar a tecnologia. Aquele texto que você colocou, conectar os pontos, juntar a tecnologia com os maias, com, né? A galáxia, com o planeta. Amanhã, né, eu vou postar o mapinha do mês para quem quiser seguir ou quem quiser imprimir, enfim, para a gente ir se guiando pelos meses de 28 dias todo mês. Fora que é só documentário prático, é ótimo, hein? Eu vim combinando com falar de galáxia e de cosmos. O logo da Toros. Olivia, beijo. Aproveitem o dia de vocês. Aproveitem esse dia fora do tempo. Estamos em conexão, Tchau, em sincronia. Seguimos juntos. Sigo com todos vocês aqui no coração. Beijo.